Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo irei resolver uma questão do Banco do Brasil, questão 29 do Banco do Brasil 2018. Bom, a questão fala assim, o enunciado basicamente fala que existe um banco, uma agência bancária, e nessa agência as operações feitas em caixa eletrônica pode ser feita em 3 caixas diferentes, X, Y e Z. Aí ele deu a porcentagem de quantos por cento da operação, das operações são feitas em cada um dos caixas. E ele fala que foram registrados alguns problemas que ocorreram em cada uma dessas operações. Ele deu o percentual. E ele fala que por causa disso foi feita uma revisão. E após essa revisão, foram feitas algumas observações com relação a essas operações. E aí a questão pede qual é a probabilidade de que tenha ocorrido um problema no caixa Y, levando em consideração que foi identificado um defeito. Já foi identificado um defeito, um problema. Sabendo disso, qual é a probabilidade desse defeito ter ocorrido no caixa Y? Então, é uma situação que depende de outra situação anterior. Então, vamos lá, vamos resolver. Aqui eu separei em duas partes. Antes da revisão e após a revisão. Antes da revisão, as operações eram feitas em 3 caixas eletrônicos, X, Y e Z. X, o Y e o Z. 50% das operações eram no caixa X, 30% no caixa Y e 20% no Z. Perceba que se eu somar 50 com 30 com 20, vai dar 100%. Ou seja, todas as operações realizadas no banco ou era no caixa X, ou no Y, ou no Z. Não existe outro caixa eletrônico. Só esses 3. Bom, a operação feita no caixa X, ela pode ocorrer um problema, um defeito, ou não. Ou ocorreu um defeito, ou não ocorreu um defeito. Certo? Aí a questão fala que 5% das operações ocorreram defeitos. E 95%, que é o que sobrou, não ocorreu defeito. Até aí tudo bem? Beleza. Já no caixa Y, eu tenho 3% das operações deu defeito e 97% não ocorreu defeito. E no caixa Z, 2% ocorreu defeito e 98% não ocorreu defeito. Bom, aqui no enunciado, o que nos interessa é somente os casos em que ocorreu defeito. As operações que não ocorreram defeito não nos interessa, porque o enunciado pede a probabilidade de um problema ter ocorrido no caixa Y, levando em consideração que foi identificado um defeito. Então ele está partindo do caso, do evento em que ocorreu um defeito. Sabendo que ocorreu um defeito, qual é a probabilidade desse defeito ter ocorrido no caixa Y? Ou seja, só nos interessa os casos com defeito. Esse primeiro caso aqui, esse aqui e esse. E os outros casos? Os outros casos a gente pode apagar, né? Ignora, porque não interessa nessa questão. Então isso aqui vai embora. Isso aqui também. Isso aqui também não interessa.
E esse aqui também não interessa. Show? Somente os casos com defeito. Como esses eventos dependem um do outro, eu vou multiplicar 50% vezes 5%. Esse produto corresponde ao percentual de defeito na máquina X. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo e aqui. 30% vezes 3%. E aqui vai ficar 20% vezes 2%. Esse percentual está sendo tirado em relação ao total de operações feitas. Vamos chamar esse total de operações como sendo uma letra. Uma letra A, por exemplo. Ó, esse percentual em relação a A. Esse percentual em relação a A. E esse outro percentual em relação a A. Sempre que eu tiro porcentagem, a porcentagem ela é tirada em relação a algo. Eu não poderia colocar 50% vezes 5%. 50% de quê? 5% de quê? De alguma coisa. Então, essa coisa aqui vai ser a letra A, que corresponde ao total de operações feitas. A gente não sabe quantas foram, então vamos chamar de uma letra. Vamos só somar agora para saber o total de casos em que ocorreu o defeito. Então, o total vai ser a soma disso tudo. Eu vou só pausar aqui o vídeo para não ficar muito longo. Já volto. Então, beleza. Fizemos aqui, somamos isso com isso com isso, né? Isso aqui tudo vai dar 0,038A, né? Vezes A. Isso aqui corresponde a 3,8 sobre 100, né? 3,8%. Show? Então, beleza. A gente descobriu que 3,8% das operações feitas em geral corresponde às operações em que ocorreu um defeito, ocorreu um problema. Então, beleza. Isso antes da revisão. Só que ele fala que após a revisão, algumas coisas foram observadas aqui. Então, vamos partir para essa parte, após a revisão. Bom, o raciocínio é o mesmo. Eu posso ter operação feita em X, ou em Z, ou em Y, ou em Z. Certo? Aí ele fala que igualou, ó, a questão fala, igualou as proporções de defeitos nos caixas Y e Z. Então, primeiramente, vamos só copiar isso aqui para poder ficar, dar continuidade no problema. Beleza? Então é isso aí. Apenas copiei essa parte aqui para poder dar continuidade na resolução da questão. Aí ele fala que, após a revisão, a proporção de defeito nos caixas Y e Z se igualaram. Bom, o que isso significa? Vamos lá. Nós vimos que o percentual de defeito no caixa eletrônica Y foi isso aqui. 30% vezes 3% em relação a A. Em relação ao total de operações. Então, beleza. Ó, 30% vezes 3% das operações. Isso aqui corresponde às operações em Y. Em Z foi 20%
vezes 2%. Beleza. Aí ele fala que essa proporção se igualou. Bom, eu tenho esse produto aqui é diferente desse. Sendo assim, as proporções inicialmente, as proporções de y e z são diferentes. Quais são as proporções de y e z? Proporção nada mais é que uma comparação. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 laranjas equivalem a 5 limões. 5 limões. A proporção, no caso, seria 3 para 5. A cada 3 laranjas eu teria 5 limões. Se eu tenho, por exemplo, 3 chocolates, 3 barras de chocolate, 3 barras de chocolate, 1 cacau, por exemplo. A proporção aqui vai ser 3 para 1. Em 3 barras de chocolate, eu teria um cacau, uma fruta cacau. Proporção é uma comparação. Se eu tenho, por exemplo, uma caixa pesando 1 kg de areia, certo? E 1 kg de areia tem, por exemplo, 100 grãos de areia. Então, o que é a proporção? A cada quilo de areia, eu teria 100 grãos, 100 pedrinhas daquela de areia. Proporção, seria isso, uma comparação. Tantas quantidades de uma coisa corresponde a tantas quantidades de outras. Então, nessa questão, a ideia seria o seguinte: a proporção de y em relação a z é isso para isso. É como se fosse desenvolvendo isso aqui, é como se fosse 90 sobre 1000 sobre 10.000, 40 sobre 10.000. Como os denominadores são iguais, a gente pode ignorar, ou melhor, cortar. Corta. Esse zero aqui também corta. Então a proporção de y em relação a z é 9 para 4. O que isso significa? Significa que a cada 13 operações, 9 mais 4 dá 13. A cada 13 operações que eu faço, 9 são em y e 4 são em z. Certo? É uma comparação entre y e z. A proporção é 9 para 4. Ele fala isso aqui antes da revisão. Após a revisão, ele fala que a proporção iguala. Ou seja, para que isso aqui iguale, eu vou ter que multiplicar esse lado por 9 e esse por 4. Por quê? Porque aí eu vou ter 36 está para 36. Igualou a proporção. Beleza? É o que a gente vai fazer aqui. Então, beleza, pessoal. Apaguei essa parte. Basicamente, o que eu fiz foi aquilo que eu falei. Multipliquei y por 4 e o z por 9. A proporção era 9 para 4. Agora vai ser 36 está para 36. Ou seja, igualei as proporções. Só que tem que levar em consideração o seguinte: esses produtos, essas proporções,
ela tem corresponde a uma constante. Então, se eu tenho 9 está para 4, 9 operações defeituosas em Y correspondem a 4 operações defeituosas em Z. 9 está para 4 em relação a uma proporção. E essa proporção a gente chama de uma letra, de uma constante. Chamar de K, por exemplo. 9K de Y está para 4K de Z. Por exemplo, poderia ser qualquer outra letra, mas o que eu estou dizendo aqui é que isso aqui tem que ser multiplicado por uma constante que a gente chama de uma letra, porque é uma proporção. Então, eu não poderia colocar só 9 está para 4. Não, 9 vezes uma constante de proporcionalidade, que a gente chama, que é a comparação entre Y e Z. Então, eu vou multiplicar, usando esse mesmo raciocínio, eu vou multiplicar isso aqui, esse percentual por K e esse percentual por K. Esse K a gente vai descobrir, a gente vai achar agora através da conta. Show? E o que mais que ele fala? Ele fala que a proporção de defeitos do caixa X ficou reduzida à metade da nova proporção de defeitos de Y. Qual é a nova proporção de defeitos no caixa Y? É isso aqui. Ele fala que isso aqui, a proporção de defeitos no caixa X, é metade disso aqui. Show? Pronto. O que eu fiz aqui foi pegar isso aqui e dividir por 2, conforme fala o enunciado. E ele fala que o total de defeitos após a revisão passou a ser 25% menor. Houve uma redução em 25% com relação aos defeitos que ocorreram antes da revisão. Então, o total de defeitos que a gente vai calcular, que no caso é isso, mais isso, corresponde a 25% menos, no caso seria 25% menor do que esse valor aqui, 3,8%. Então vou somar isso aqui tudo, e isso tudo, essa soma vai ser menor em 25% com relação a isso. Show? Então beleza, somei isso com isso com isso, isso tudo deu esse valor. Perceba que se comparar esse percentual com esse aqui é menor, ou seja, realmente ocorreram menos defeitos após a revisão, do que antes da revisão. Então beleza. Bom, o que eu fiz? Ele fala que teve 25% a menos, 25% menos defeito após a revisão. Então, se antes da revisão eu tinha isso aqui, eu pego 25% disso, e aí eu vou pegar isso aqui menos 25% disso. 25% disso, eu calculei aqui, vai dar 0,0095. Se eu pegar 0,038 e subtrair, tirar isso, vai dar esse valor, esse 0,0285, que é o que a gente achou. Então beleza. Agora, o que eu posso fazer? Bom, esse total aqui, se a gente pegar isso aqui
e tirar os 25%, a gente vai ter isso aqui, certo? Apenas seguindo o enunciado. Então, isso aqui menos 0,0095 vai dar isso aqui. Então, fazendo essa conta, a gente vai achar que K, isso aqui, menos 0,038A, menos 25% disso, que é 0,095A, é igual a isso aqui, 0,0285 vezes A vezes K. Esse A e esse A e esse A vai embora, certo? Fazendo essa conta, isso menos isso, dividido por isso, a gente vai achar o valor de K. Vai ser 31 sobre 100, que é 0,31. E aí a gente acabou de achar a constante de proporção, que a gente vai substituir aqui. Então, aonde eu tenho K, eu vou colocar 31 sobre 100. Aqui vai ficar 31 sobre 100, 31 sobre 100, e aqui embaixo a mesma coisa, certo? Agora eu vou só apagar essa parte para poder continuar. Então é isso aí, pessoal. Dando continuidade, o que o enunciado pede? Ele pede a probabilidade do defeito ter ocorrido nesse caixa Y após a revisão, levando em consideração que já ocorreu o defeito após a revisão. Então, ele quer o P de Y. Qual é a chance disso aqui acontecer, do Y acontecer? Bom, a gente sabe que probabilidade, ela é o evento, o que eu quero que aconteça, dividido pelo total de possibilidades. Então, se eu pegar isso, o que eu quero que aconteça, eu quero que aconteça isso aqui, ó, esse Y aqui, ó. Eu quero que o defeito ocorra no caixa Y. Então, a probabilidade disso acontecer vai ser isso aqui, dividido pelo total, né, de casos, de casos possíveis, que seria o meu espaço amostral. Né? Isso tudo seria o espaço amostral. E isso aqui seria o meu evento. Então, eu peguei o meu evento, dividi pelo espaço amostral e vai ficar isso aqui. Fazendo a conta, e vai dar bastante trabalho, mas faz parte, esse A vai embora com esse A, certo? E aí essa conta aqui vai dar o quê? Vai dar 0,391. Vai dar uma dízima. Considerando os 3 primeiros dígitos, ficaria 0,391, que é aproximadamente 0,4, né, que é 40%. Alternativa A. Então, a probabilidade de um defeito ter ocorrido na máquina Y após a revisão, levando em consideração que já ocorreu o defeito, vai ser 40%, letra A.